Boa noite a todos. Estamos ao vivo, né, Reinaldo? Estamos já. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje teremos mais um AMMG Cultural, hoje com a psicóloga Patrícia Quaresma Ragone. E em nome de toda a diretoria da Associação Médica de Minas Gerais, eu agradeço à doutora Patrícia pela sua disponibilidade e atenção ao nosso convite. Para quem nos assiste pela primeira vez, o AMMG Cultural é uma iniciativa da Associação Médica de Minas Gerais, acontece mensalmente, sempre com temas de utilidade para toda a comunidade, não só para médicos. Sempre procuramos temas que se relacionem com a época que estamos vivendo, seja com pesquisas recentes, sejam outros temas de interesse da população. E esse tema de hoje, ele foi escolhido devido a esse momento tão difícil que estamos passando. Projetos que não se realizaram devido à pandemia, sejam empreendimentos, casamentos, viagens, não importa. É algo que você considerava importante, planejou e não aconteceu. E o ano passado a gente viu isso acontecer de várias formas, né? Vimos o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal, com famílias separadas, né? Isto, com certeza, causou uma grande frustração, principalmente naquelas famílias que os filhos já não moram mais em casa, e essas são datas de reuniões familiares. As crianças sem escola, dentro de apartamentos, sem o convívio dos coleguinhas, sem o aprendizado escolar diário, que é tão importante para elas, sem o convívio com os avós. Isso também traz muita frustração, não só para as crianças, que muitas vezes nem conseguem externar, né, o que elas estão sentindo de forma concreta, mas também aos pais. E esse cenário econômico também que estamos vivendo, né, quantos projetos de um novo emprego, de uma promoção, de uma melhoria no seu empreendimento que não aconteceu. E pior do que isso, quantas pessoas ficaram desempregadas. Isso tudo, com certeza, nos tem causado muita frustração. As coisas acontecendo, não acontecendo conforme planejamos. E para falar nesse tema com vocês, convidamos a doutora Patrícia, desculpa, ela é psicóloga e eu vou ler o currículo dela. Só um minutinho, por favor. A doutora Patrícia, ela tem experiência de mais de 30 anos em clínica, ministra cursos, palestras e workshops, faz atendimento clínico no modelo cognitivo a crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias. Tem formação em psicoterapia ericksoniana com Jeffrey Zerf e outros, participou de um workshop intensivo com Carl Rogers na abordagem centrada na pessoa, além de completar diversos cursos concentrados em terapia sistêmica. É especialista em terapia clínica e terapia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva, com a doutora Ana Maria Serra, que é PhD em Psicologia Clínica, onde participou também de conferências com vários autores internacionais da terapia cognitiva. É educadora parental, formada pela Associação Americana Positive Discipline Association. Em outubro de 2003, fundou a PQR Clínica de Psicologia, com sede em Belo Horizonte, onde iniciou a divulgação e aplicação da terapia cognitiva, dedicando-se também ao treinamento de pais e educadores. É autora dos livros Laços, Contribuições da Terapia Cognitiva para as Relações Familiares e Laços, Um Caminho Longo a Dois. Então, hoje nós vamos abordar, né, a frustração, um caminho inevitável, e como lidar com ela, como crescer com essa frustração. Convidamos a doutora Patrícia, ela vai ter 30 minutos para a exposição dela, e depois nós vamos abrir para debate. Tá? Vocês podem entrar aqui no chat e fazer as perguntas ao longo da palestra. Ao final, a gente vai passar todas as perguntas e a doutora Patrícia vai respondendo. Tá? Muito obrigada, doutora Patrícia. Podemos começar. Bem, boa noite a todos. É com muita alegria, apesar do coração
não muito diferente do coração de todos nós. Um coração sensível, um coração preocupado, um coração muitas vezes também frustrado. E esse tema caiu realmente assim, muito fundo. E a gente gostaria de disponibilizar aqui, tá? Um pouco da experiência e deixar aí também algumas ideias para que nós consigamos vencer o grande desafio de tornar, né, o difícil em algo mais construtivo em nossas vidas. Estamos aí em mais uma onda. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização. Tenho nos bastidores da clínica, chegado nestas 2 últimas semanas, pessoas com nível de desânimo muito intenso, com nível de desesperança muito forte. Até porque as pessoas, ainda que já viessem vivendo o ciclo da frustração ao longo de todo o ano passado, mas a nossa mente, ela gosta muito de marcos. E todos nós, talvez, esperávamos que, passando o ano, milagrosamente nós pudéssemos abraçar, né, um novo normal, mas com realmente aí um nível de perspectiva muito melhor do que, lamentavelmente, estamos tendo neste março de 2021. Então, as pessoas já não estão conseguindo mais alguns elementos de resgate para trabalharem as suas frustrações. E a frustração? O que é a frustração? Vamos tentar abordar de uma forma, tá, para que nós possamos ter a frustração como uma companheira e não como uma inimiga de nossas vidas. Até porque a frustração é parte da vida. Ela não é toda a vida. Ela é fundamental para que nós nos desenvolvamos como seres humanos. Desde o início quando, né, por exemplo, né, uma célula é vencedora e a outra é perdedora, quando depois nós temos que nos desinstalarmos daquela condição uterina tão confortável, quando depois nós temos que deixar o seio, né, para que nós peguemos, né, uma outra forma de alimento, quando nós tenhamos que deixar os nossos pais ou eles nos deixarem, para eles também poderem defender o pão, e assim sucessivamente. Portanto, não dá para que nós neguemos a frustração. E o que é a frustração? A frustração é um sentimento humano decorrente, tá, de várias situações de vida. Ou você tem uma necessidade interna ou externa não atendida, e você entra numa experiência de frustração. E quais seriam as necessidades internas? Todos nós somos seres desejosos e necessitados de afeto, de atenção, de carinho, de pertencimento, ou somos seres necessitados também de um alimento, de um lazer, de um prazer. E quando isto não é atendido, obviamente, consequentemente, é inevitável a frustração. Quando também o objetivo que nós temos não é realizado, perdemos um voo, tá? Cancelaram realmente, às vezes, um trabalho nosso, ou outras experiências de interrupção de um projeto. Ou quando também nós não temos uma gratificação em relação ao esforço nosso. Nós batalhamos tanto, estudamos tanto, e a nota não correspondeu, e a vaga não saiu. Quando nós também, né, vivenciamos o término de um relacionamento, a experiência de uma perda, qualquer tipo de relacionamento, na amizade amorosa, né, em vários níveis. E também há espaço para frustração quando nós estamos também em conflito de decisão. Quando estamos em conflito de decisão, se devemos buscar, tá, a opção A, B ou C, nós entramos em frustração em termos que deixar algumas opções por uma outra opção. Mas, apesar de parecer todas essas situações embaraçosas que possa nos remeter a uma experiência que fica próxima a um tipo de fracasso,
é muito importante que nós comecemos aqui, tá, a resgatar um conceito mais positivo para a frustração. Embora ela também venha junto muito de sentimentos do tipo tristeza, raiva, medo, decepção, pesar, enfim. Mas quando é que a frustração ela pode se tornar, tá, um transtorno emocional? Quando é que a frustração poderá assumir um caráter, tá, que vai saindo do saudável e pode entrar no patológico? É muito importante, neste momento, que nós, pais, tá, ou nós mesmos, e aqui eu já gostaria de deixar combinado com vocês, que qualquer orientação que vai ser dada aos pais na forma de prevenirem, tá, a relação das crianças e jovens com as frustrações, isso cabe também para as pessoas aqui, que mesmo não sendo pais, ou mesmo até que já têm os seus filhos, já adultos, tá? Mas é sempre tempo de nós, né, nos reeducarmos e de nós também fazermos aí, né, revisão do processo de educação de nossos filhos, crianças e adolescentes. E como eu falava, quando é que o processo de frustração, que é algo muito, né, especial e necessário e fundamental da vida, se torna um transtorno? É bem verdade que algumas pessoas já nascem predispostas, tá, a um tipo de processamento da realidade mais rígido. Consequentemente, quando estas pessoas, com uma predisposição aumentada a um estilo mais rígido, mais negativista, mais perfeccionista, vão estar diante de uma frustração, o impacto disto nestas pessoas é sempre maior. Então, existe um caráter, né, de predisposição física. Existe também, né, um modelo aprendido. Como? Pensemos juntos. Como que as nossas famílias nos ensinaram a lidarmos com as frustrações? Como nós, ainda crianças, víamos o nosso pai diante de um desaponto, a nossa mãe diante, às vezes, de um desalinhamento, ou nós mesmos, quando cometíamos alguma coisa que transtornava, como que era a abordagem familiar em relação, né, a estas todas as situações? E ali nós, crianças, quando estávamos também nos abrindo para o mundo, estávamos começando a fazer o que nós chamamos de formação de crenças. E as crenças, em relação a como nós, né, nos relacionamos com o sucesso, e as crenças de como nos relacionamos com os nossos fracassos. Eu tenho dito cada vez mais que no processo de educação, vale a pena que nós investamos muito mais a ensinarmos um filho a como este filho vai lidar com o fracasso, mais do que como ele vai ter que fazer para obter realmente o sucesso. E aqui eu paro para explicar o porquê disto. As pessoas que nos procuram nos bastidores clínicos, tá, por uma psicoterapia, tá, elas querem ser felizes, mas para nós, tá, a felicidade é muito mais ensinar essas pessoas a se relacionarem com as imperfeições e com as frustrações do que necessariamente buscar uma felicidade que às vezes é irreal. Então, como é importante? Porque a verdadeira felicidade nesse sentido, ela viria como efeito colateral da condição daquela pessoa de saber lidar muito mais com seus erros do que com seus acertos, com as suas frustrações do que com as suas conquistas. E aí, nesses modelos de paz, tá? Nesses modelos de educação, como que nós podemos já deixar aqui os primeiros recados? Nós poderíamos aqui, tá, de uma forma mais sintética, dizer que o modelo, tá, rígido, que é onde os pais têm um controle excessivo, passa uma crença de que, tá, a criança ou adolescente não tem o que palpitar, não tem o que sugerir, porque a última palavra é deles. Obviamente, esse tipo de modelo, tá, instala realmente no menino um desencorajamento.
Consequentemente, ele fica muito mais vulnerável às frustrações. O segundo modelo seria um modelo permissivo. Na outra ponta, na primeira ponta, o modelo rígido, tá? Em que, né, faça o que eu mando e, né, não tem realmente escolha. O limite é implacavelmente fechado e fecha as mentes. E com isto, deixa as pessoas, às vezes, muito mais temerosas de poderem se arriscar. Consequentemente, o impacto de uma frustração é muito mais detonador. O segundo modelo seria o modelo mais permissivo, aonde, ao contrário, se aqui a lei dos pais era absoluta, aqui, nesse outro lado, a lei dos filhos é absoluta. E se aqui, né, o limite fecha, aqui não tem limite. Aqui nós temos uma ordem sem liberdade, e aqui nós não temos realmente, assim, nenhum tipo de ordem, só liberdade. E esses dois parâmetros, que ficam completamente antagônicos, eles são desfavoráveis para a força pessoal. Diferentemente do terceiro modelo, aonde nós, tá, conjugamos, tá, um pouco do primeiro, um pouco do segundo, que é o modelo realmente de pais que não são, né, controladores rigidamente, muito menos permissivos, mas são pais firmes e gentis. Pais que envolvem os filhos na tomada de decisão. Obviamente, ainda que, tá, dependendo da idade dos filhos, em nome da experiência do mais velho, ele pode dar limites, ou ele pode dar também escolhas limitadas. E com isso você preserva muito mais o autoconceito realmente desse ser. E esse ser com o autoconceito mais garantido, obviamente, diante das frustrações, ele vai ter um tipo de imunidade emocional maior. Como eu estava dizendo anteriormente, qual que é a diferença da frustração, que nos deixa tristes, ansiosos, com raiva, com medo, mas quando que isso se torna realmente, tá, um problema maior? Quando, né, os sinais são quando temos sintomas físicos, quando traz um prejuízo na nossa produtividade, quando traz também um prejuízo nos nossos relacionamentos, quando realmente coisas que fazíamos com mais facilidade, realmente depois minimamente são feitas, este ser precisa que nós cuidemos. E não neguemos a ele, tá, ajuda. Ofereçamos a ele realmente ajuda. Pode ser um filho, criança, adolescente, ou pode ser cada um de nós. E aqui agora eu te pergunto, põe a mão no seu coração, pense em alguém da sua família. Tem alguém em que você esteja vendo que o efeito reativo frente a uma frustração está desproporcional? A gente começa a ver aquelas crianças que, quando começam a fazer castelos, né, ou blocos, ou construções, né, na mínima queda, a criança realmente tem uma reatividade desproporcional. Mas isso também nos faz lembrar que, será que o pai também, porque achou um tênis fora do lugar que um filho tenha deixado, põe a casa abaixo? Não são coisas tão distintas, mas nós estamos falando que o nível de vulnerabilidade emocional está altíssimo. E esta família precisa, então, achar um ponto de reequilíbrio para estas questões. E, nesse sentido, o que as frustrações, então, nos ensinam? Como que é importante que nós tornemos esses tempos difíceis em tempos de, né, manifestação de forças. Quanta coisa, sim, nós estamos perdendo indiscutivelmente, mas quantas coisas nós estamos podendo também aprender. Uma das grandes lições da frustração é que ela faz com que nós aprendamos, tá, a adiar as gratificações. E isto, como força pessoal, é fundamental. Deixar um filho esperar o presente só no aniversário, por mais que ele queira, ensina o filho a habilidade da espera.
bem como também, né, nós todos, ainda que no nosso direito, sim, de muitas vezes tecermos alguns comentários a respeito, inclusive, né, do tipo de vida muito diferente que estamos tendo, mas nós estamos tendo também uma lição da adaptação, que é fantástica para que nós tenhamos, tá? Se nós colocarmos dentro de nossas casas, saber esperar, saber adaptar, saber aceitar, não passivamente, mas que nós também não nos coloquemos também como pessoas que, né, ruminam mais, recriminam mais, reclamam mais do que simplesmente confiam e atuam. E como que é importante também que nesses tempos difíceis nós aprendamos a nos recriarmos, a nos reorientarmos. Hoje mesmo eu postei nas minhas redes, depois todos estão convidados, né, a realmente conferirem, tá? Lá no nosso Instagram, Patrícia Ragone, lá eu estava dizendo, inclusive hoje, por que, tá, os adultos que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial foram considerados indiscutivelmente a maior de todas as gerações. E o que aquelas famílias, aquelas pessoas, né, aquela humanidade aprendeu. E o que nós também lá na frente, quando estivermos fora desta pandemia, teremos também, né, recriado e como nós seremos vistos dentro disto. Porque eu fiz até uma comparação em relação à musculatura, fazendo, né, uma analogia com a musculatura emocional. A musculatura emocional, ou seja, pensam, né, se o meu músculo ele está realmente tônico, ele está realmente em estado de repouso. Se eu ponho um peso no meu músculo, tá, ele vai entrar em estado fásico, ou seja, tá, no que eu carrego um peso, eu aumento a musculatura. Aumentando a musculatura, tá, ele fica mais resistente às quedas, às lesões. Da mesma forma que usemos, então, os tempos difíceis para que nós, então, fortaleçamos as nossas musculaturas emocionais. Agora, o que os adultos precisam saber para que possam educar nossas crianças e jovens e para que nós possamos também nos reeducar? Que, né, a criança, o ser humano, tá, desde que ele chora no berço, é oportunidade de ensinar a ele habilidades. Se eu sei que aquela criança, né, está limpinha, alimentada, né, entre outras necessidades físicas atendidas, que eu comece a deixá-la chorar um pouquinho mais no berço. Que eu não atenda na primeira vez, tá, que ela me chame, se é que ela já esteja fora, tá, de uma faixa, tá, nutritiva mais importante, por exemplo. E dizer aos pais que não queiramos, tá, que o comportamento de resiliência, que seria o antídoto à frustração, venha pronto. A gente não aperta um botão porque nós falamos com a criança, né? Saiba esperar, que ela da noite para o dia vai saber esperar. Ou não chore, isso passa. Mas será que eu, com a minha vida, com o meu exemplo, tá, eu sou testemunha, tá, da crença, tudo passa? Será que eu, né, sou realmente testemunha, tá, da crença de que os erros são oportunidades de aprendizagem? Ou seja, disciplinar, tá, não é colocar de castigo, não é tirar coisas. Disciplinar é treinar competências. Disciplinar é investir. E aí nós temos que sempre fazer uma combinação vitoriosa de compaixão e treinamento. A frustração exige realmente a compaixão e exige também o treinamento. Pensem quando nós ensinamos a uma criança, tá, a andar de bicicleta. A princípio parece muito complexo. Nós damos uma orientação àquela criança. Pegue um ponto de referência e vai fazendo o seu movimento. Primeiro colocamos rodinha, né? Tiramos uma, tiramos outra, tá? Enfim, a criança vai cair. E como é importante que a criança caia. E no que ela cai, tá?
como deve ser realmente o processo de acolhimento dos pais, porque ali aquela criança estará também se preparando para futuras pandemias em suas vidas. E que vacina que nós estamos esperando para acabar com essa pandemia? Ou seja, e que vacina eu posso aplicar para que o meu filho lide com a frustração de uma forma mais positiva? E aí, para que nós possamos aplicar a vacina da resiliência, para que ele possa ter uma relação positiva com a frustração, é primeiro importante que nós revisemos nossas crenças. A terapia cognitiva comportamental, tem realmente aí uma defesa que nos liberta. Por quê? Para nós da terapia cognitiva comportamental, mais importante do que as situações de vida, por mais difíceis que elas sejam, como o nosso momento atual, como eu estou pensando este momento? E o que eu estou dizendo sobre este momento? Porque o que eu estou dizendo sobre esse momento, epidemicamente, vai no raio familiar, no raio corporativo, no raio social, no raio comunitário. Ou seja, o que eu estou pensando? Eu estou pensando como um tempo apocalíptico? Eu estou pensando como, enfim, ou eu estou pensando que, por mais difícil, não vamos negar, que é um tempo em que todos nós estamos sendo reconhecidos verdadeiramente como iguais, como irmãos. E aí, quando a criança cai no chão, quantas crianças passam a mãozinha realmente no joelho ralado e realmente querem voltar à bicicleta e até que elas consigam realmente o equilíbrio. Em que fase da bicicleta você está? Você caiu no chão, está lá no chão e encosta a bicicleta e diz que não quer mais, porque não imaginava que 2021 de novo viesse realmente mais aí essa onda? Ou você está lavando o seu joelho, enxugando as suas lágrimas e montando de volta realmente na bicicleta? Porque diante das frustrações, diante do tombo, nós podemos ter realmente as mais diversas atitudes. Qual é a sua atitude? Qual é a atitude do seu filho? Primeiro, nós podemos fugir das situações. Primeiro, eu vou apresentar as lamentáveis. Nós podemos fugir das situações. Podemos ignorar, negar a pandemia. Negar, inclusive, a importância da vacina, Podemos desistir, cruzar os braços, podemos fazer outras situações de evitação, ou podemos também, o que é mais arriscado, começarmos a fazermos compensações. Compensações bebendo mais, fumando mais, drogando mais. E, às vezes, com as crianças também. Quando a criança, às vezes, está diante de uma frustração, os pais, muitas vezes, o quê? Prometem, A criança não foi convidada para uma festinha, promete a criança que vai fazer uma festinha maior ainda e não vai convidar aquele amiguinho que não a convidou. Ou, não tem problema, vamos para o shopping, e aí não trabalha o sentimento da frustração e compensa com presente, ou compensa com mimos. Isso é mimar a criança. Nos compensarmos também com vícios é nos mimar, ou seja, é nos enfraquecer. Porque na hora que essa criança tiver que alçar voo, ela não terá realmente aprendido a linguagem das emoções, muito menos o resgate dos comportamentos. Mas, nesse sentido, são aí os modelos que causam mal-estar na forma negativa de lidar com as frustrações. E aí, dentro dessas formas, nós podemos dizer também, em 3 grupos, aquele tipo que culpa a si mesmo, é o tipo, da intracepção. Tem pessoas que, diante do adverso, diante realmente, da má sorte, vamos dizer assim, ou de um quadro realmente delicado, tem uma tendência a se culpar, tem uma tendência a tomar para si, tem uma tendência a se fechar, tem uma tendência a se autoagredir.
E este que entra nesse tipo de buraco é o que fica mais propenso às depressões. Do intracepção. O segundo tipo é da extracepção, que é o tipo em que, ao invés de culpabilizar-se, ele vai sempre apontar o dedo para o outro. Ele vai culpar o outro, culpar o governo, culpar a Deus, culpar, enfim, sempre é o outro, nunca ele. Então, tanto, né, o tipo da intracepção, o tipo da extracepção, são tipos que vão ficar muito vulneráveis a transtornos emocionais. O terceiro tipo é da acepção. Não é como o primeiro, que culpa ferozmente a si mesmo, não é como o segundo, que culpa ferozmente aos outros, mas ele culpa a vida. Ele culpa a vida. Então, todas essas modalidades, repetindo, aquele que foge de situação, aquele que ignora, aquele que desiste, aquele que evita, aquele que compensa, bem como aquele que culpa a si, culpa os outros e culpa a vida. Todos esses modelos realmente vão obstruir a estrada. Mas então, chega de falar dos modelos negativos. Qual seria, então, o modelo que vai se relacionar com a preocupação, com a frustração, de uma forma positiva? 2 palavras eu vou deixar. Que é preciso que nós as escrevamos em nossas mentes e que nós, né, ao colocarmos também lá como lema, tá, de nossas vidas e como lema até de nossas famílias, né, sugiro aqui que vocês que estão me ouvindo escrevam essas 2 palavras e proponham a si mesmo ou ao grupo familiar de vocês que decorram dessas 2 palavras verdadeiros lemas de vida. Verdadeiras bandeiras para, na hora que o menino cair, você levantar, para ele poder realmente seguir. As 2 palavras são enfrentamento e encorajamento. Como fazer isso? Pensemos. Quando nós estamos aprendendo a andar, é interessante, né, como que os adultos preparam o ambiente para que nós consigamos andar. Vale cair, vale criar pontes, tá? Né? Os pais começam a tirar algumas coisas, põem pontos de apoio, até que vão percebendo, né, nos filhos uma certa destreza, vão afastando e vão abrindo os braços. E vão dizendo, venha filho, e vão fazendo todo o encorajamento. E vão tentando fazer o processo como um processo passo a passo. A gente não anda da noite para o dia. Tá? Primeiro a gente fica em pé no berço, depois a gente engatinha, depois a gente dá uns primeiros passinhos, até que nós vamos dando alguns passos, né, mais vacilantes, até que depois peguemos, né, uma marcha mais firme. Esta é uma metáfora que eu gostaria que nós empregássemos a nós mesmos. Quando um filho erra, se frustra, chora, a primeira coisa que nós temos que fazer, ou nós mesmos, a primeira coisa, tá, que nós temos que fazer é o seguinte, primeiro, tá, é que nós ensinemos ou coloquemos, né, nas nossas conversas, que salpiquemos isso tanto quanto possível e que sejamos também testemunhas vivas disso que eu vou dizer. Se nós somos o resultado muito mais de crenças do que de situações, como alimentarmos as boas crenças? Primeiro, ensinar um filho, ou nos reensinar, se é que estamos um adulto aí, merecendo também de um processo de reeducação mental. Ensinar que, pode anotar caso você queira, o mundo não gira em torno dos nossos desejos. 2, a nossa vida não é um roteiro fechado. É preciso que sempre deixemos, tá, um espaço para a mudança. 3, é preciso que nós desenvolvamos uma força de ação, sempre para fazer diferente. 4, os nossos erros, tá, não estão contra nós, desde que saibamos olhar para os nossos erros de uma forma correta.
E aí sim, eles podem ser grandes impulsionadores. E que nem tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós. Outro ponto, podemos pedir ajuda. Devemos pedir ajuda. Outro ponto, é preciso que nós também cuidemos das nossas expectativas. A expectativa sempre está no bojo da frustração, porque muitas vezes tem uma expectativa aumentada, irrealista. Então, confiramos nossas expectativas, para que nós minimizemos, né, o tombo da frustração. E não adianta que fiquemos também com um pensamento extremamente negativista, fazendo os piores cenários. E que nós também, né, nos unamos, acima de tudo. Com tudo isso, eu quero dizer, tá? Se é treinamento de outras formas de pensar, que nós, então, façamos, tá, esses recados aos nossos filhos. Quantos casamentos foram realmente adiados? E por falar em casamento, né, a gente está nos bastidores da clínica com muitos casais, é incrível como que, né, alguns casais, né, na primeira crise, né, costumam dizer a gente assim, e eu não imaginava que isso fosse acontecer. E por mais que estejamos aí à frente de um século realmente super aberto, mas é incrível, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Ou seja, houve uma expectativa irrealista, porque não tem casamento sem crise, não tem vida sem preocupação, não tem realmente uma jornada que seja só de tempos fáceis. Então, né, para a gente conseguir fazer o encorajamento e o enfrentamento, que seria a forma, né, modelada de lidarmos melhor com as frustrações, primeiro, colocarmos essas ideias, tá, em nossas famílias, em nossas conversas, né? Desde o menininho, quando começa realmente ali, entendeu, a crescer, a gente vai, né, inventando histórias que contenham, tá, esse espírito de poder pedir ajuda, que errar realmente, né, pode ser uma oportunidade de aprendizagem, né, que a vida passa por mudanças, até para que nós tenhamos sempre uma mente mais flexível. A mente, quanto mais flexível, mais imune ela fica aos processos de preocupação numa perspectiva mais doentia. Ao contrário, a mente flexível, ela é mais saúde mental, ela é mais saúde emocional. Diferentemente como eu fiz daquela vez que eu caí da bicicleta, dessa próxima vez, como que eu vou poder fazer? Eu vou pedalar de uma forma mais devagar, eu vou segurar melhor realmente do que eu tinha começado, né, a fazê-lo, enfim, como que é importante que nós também tenhamos esta forma flexível. Se eu quero que meu filho tenha mente flexível, que a mente realmente, né, da saúde mental, emocional, relacional, eu tenho que ser flexível, eu tenho que admitir meus erros, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que aplicar na minha vida, diferentemente de como eu fiz, como eu poderei fazer. Eu tenho que tirar meu foco do problema, eu tenho que buscar alternativas de solução. E as alternativas de solução, quanto mais mentes comigo, mais feliz eu vou ser na produção de solução. Outra coisa, tiremos, às vezes, né, muita contaminação de emoção. É preciso, diante de uma frustração, que tenhamos uma visão muito mais objetiva. E como é importante que nos façamos perguntas socráticas. O que, diferentemente como eu fiz, que eu poderei fazer? O que não está funcionando? E quem, né, tem um funcionamento melhor, será que pode me dar um conselho? Buscar, tá? O que causou isto? Qual que é a minha parte, para não achar que toda, né, a parte, né, foi causada por mim, que tudo sou eu ou que tudo são os outros? O pensamento sistêmico, a minha parte, a parte do outro, a parte do governo, a parte, enfim. Ou seja, e sempre, sempre não colocar realmente a frustração, não dar à frustração um caráter pessoal. Dá à frustração um caráter comportamental. Porque se eu ponho a frustração como um caráter pessoal, tá? Ou seja, eu sou um fracasso, diferentemente de eu poderia ter estudado mais.
Se eu dou à frustração um caráter permanente, e vai ser sempre assim, diferentemente de eu dar à frustração um caráter transitório. Desta vez foi assim, mas pode mudar. Amanhã poderá ser diferente. E se eu der à frustração também um caráter abrangente, em tudo mais na minha vida deu errado. Então, percebam, tá? Essa primeira pessoa deu à frustração um caráter pessoal, ela é um fracasso, ou então o outro que é um fracasso, tá? Deu um caráter permanente e vai continuar assim, e deu um caráter realmente abrangente. E em tudo mais da vida está ruim. Diferentemente daquele que tem um encorajamento dentro dele, que tem um enfrentamento positivo dentro dele, ele vai pensar, tá? O meu comportamento talvez não tenha chegado lá, posso treinar mais. Patrícia. Foi desta vez. 3 minutos, tá? Foi desta vez. Da outra poderá ser diferente. Ontem foi melhor, amanhã poderá realmente ser melhor. E, por fim, foi nesta área, não foi realmente em todas as áreas. Com isto, tá? Para a gente poder terminar, tá? Dentro da perspectiva do enfrentamento e do encorajamento, aquelas pessoas que conseguirem fazer também uma caminhada que tenha realmente o apoio da fé. E o que é superar? Superar não é que nós também queiramos ser super-heróis, mas que nós sejamos pessoas agraciadas. Como pessoas agraciadas que contemos também com a inspiração divina. E na inspiração divina, eu, para terminar a minha fala, deixaria para vocês, tá, do livro da profecia de Daniel, do capítulo 3, versículo 40. Não se sentirá frustrado aquele que em Deus coloque a sua confiança. Não estamos sós. Só tem um que pode ser o Salvador, tá? Que é Deus. E nós somos pessoas agraciadas que devamos nos colocar nessa jornada juntos. Vai ser realmente muito mais fácil. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, foi uma palestra maravilhosa. Eu anotei alguns itens aqui para a gente comentar antes da gente abrir aqui para perguntas, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, pais que estimulam a escolha, eles preparam a criança para a frustração, né? E o que eu percebi muito é a importância do meio termo, né? Nem é ordem demais e nem é liberdade demais, né? A importância do meio termo na criação. Outra também que você falou que a reação à frustração é normal. O que não é normal é uma reação exacerbada, né? Aquilo que a pessoa não conseguiu executar. E a grande lição da frustração, né, que é aprender a adiar, aprender a esperar, né? A se adaptar, né? Aprender a se aceitar. Outra que também que eu achei muito interessante, né, para todo mundo, que nunca é tarde, né? Independente da idade que você tenha, você pode se reeducar emocionalmente, você pode se reeducar na forma que você vai viver as suas frustrações, né? Isso independe da idade. E importante também em relação à criação das crianças, a importância de disciplinar, né? Que não é dar castigo, não é tirar coisas, mas treinar competências. E o lema positivo que eu achei importantíssimo, que é enfrentar e encorajar, né? Também os pais na educação dos seus filhos, estimular, né? Encorajar, estimular o enfrentamento e alimentar as boas crenças, né? Ensinar que a gente deve, a criança, o adulto, independente da idade, a gente deve estar sempre abertos para mudanças, né? Porque a vida não é um roteiro fechado e as coisas mudam, a gente tem que se adaptar, a gente está vivendo isso atualmente, né? Um momento de adaptação. E olhar nossos erros de uma forma correta, porque se você olha o seu erro de uma forma correta, ele vai ser impulsionador para você. Você já pode até errar, mas não vai errar daquela mesma forma novamente, né?
e sempre pedir ajuda quando precisar, né? É importante que as pessoas peçam ajuda, né? Quem está se sentindo aí com algum problema, algum transtorno emocional, procura ajuda porque realmente vai ser benéfico. Nós vamos abrir agora o chat, por enquanto nós só temos uma pergunta aqui, do Valdeir. Ele fala: boa noite, parabéns pela iniciativa e pela palestra da doutora Patrícia. Gostaria da opinião da Patrícia quanto às orientações a pessoas e familiares com diagnóstico de doenças graves. Como lidar com a frustração deste diagnóstico e, especificamente, nesse período de pandemia, o agravamento de um quadro de Covid, e também quanto ao medo que essa pandemia está provocando nas pessoas. Bem, excelente pergunta, mas antes de eu respondê-la, eu quero realmente dar, né, os parabéns para você, o seu poder de síntese, tá? Realmente, assim, foi um feedback muito bom para mim, porque você captou realmente, assim, com muita, sabe, enfim, com muita precisão, né, com muita clareza, os pontos que eu tentei passar. Muito obrigada, Valneia, fez um excelente... Eu que agradeço. Tá? Agora, respondendo aí ao doutor Valdeir, tá? Como preparar realmente aí, principalmente as nossas crianças e adolescentes? Sempre com a verdade. Mas eu costumo dizer que há 2 tipos de verdade. Tem a verdade crua e a verdade indigesta. A verdade crua, tá? Ela realmente é muito indigesta. Desculpe, a verdade crua é indigesta. E a verdade cozida, ela é mais agradável. Então, dependendo da idade, é claro que nós precisaremos cozinhar a verdade, mas sem deixar de oferecer. Por isso que vamos alimentando um bebê, primeiro com leitinho, depois, né, entram as frutinhas, até que depois vamos aí realmente avançando. Então, é muito importante, porque hoje, coincidentemente, tá, atendendo a uma cliente adulta, ela estava dizendo, tá, ela tinha 8 anos de idade, quando o pai dela teve um AVC. E o pai ficou 2 meses no hospital. E a mãe nem vinha em casa, e eles ficaram aí, né, por conta de tios, avós, por exemplo, tá? E nada foi dito a esta criança. E quando o pai voltou, né, com sequelas muito importantes, e ela disse: esse não é o meu pai. O meu pai não tinha ido viajar. A minha mãe não tinha ido para a Europa fazer uma longa viagem com meu pai. E esta adulta hoje traz, inclusive, até, né, um sentimento muito de, sabe, de desconforto dentro dela, de raiva dentro dela, porque é subestimar a capacidade realmente de uma criança. Agora, claro, tá, para que nós, adultos, possamos dar uma notícia, né, como apresentar as más notícias, como dizer, em pequenos passos. Tá? Se, né, a criança ainda, às vezes, né, não está totalmente pronta, mas vamos preparando-a. Tá? Vamos falando, sim, né, dos riscos, tá? Se ela quer, de alguma forma, né, mandar alguma coisa, né, para aquela pessoa que já possa estar partindo, por exemplo, enfim. E esta criança precisa do abraço, da fala, né, precisa das nossas lágrimas, que nós também não nos impeçamos de chorar, tá? Mas por que você está chorando? Porque eu estou triste, tá? O vovô está muito doente, né? Está muitos dias longe de nós, a situação não está fácil, né? Chamar para rezar. Por isso que as famílias, inclusive, que cultivam a fé, indiscutivelmente, numa situação desse tipo, vão ter realmente muito mais recursos. Então, indiscutivelmente, tá? A questão, né, de preparar as crianças em qualquer idade que seja, tá? Por exemplo, toda a verdade, ela tem que ser dita. Crianças, né, que têm, não só em função desse momento, em função de perdas, de lutos, mas crianças que têm questões históricas também. Por exemplo, hoje eu estava ensinando para uma outra família, né, uma criança realmente adotada, uma filha do coração, como que é importante que usemos, né, a palavra, né, vamos adotar um novo estilo, vamos adotar um cachorro, para que o verbo adotar seja familiarizado e colocado de uma forma de multiuso e de uma forma também mais natural.
tá? Então, o morrer também tem que ser dito, mesmo as crianças que ainda não têm o raciocínio ainda abstrato, né? A gente vai aplicando realmente, né, o morrer, né? E se eu, adulto, não me encontro em condição de dizer àquela criança, tá? Que eu convoque um outro adulto, se eu não estou pronto, tá? Pronto, não é que eu esteja 100% bem com aquela situação, porque eu estou em sofrimento, mas como é que eu estou lidando com aquele sofrimento para eu poder passar a criança? Que nós não nos estendamos muito, que não coloquemos também termos muito técnicos, mas simplesmente dizer, né, dos nossos medos. Como apresentar medos, que estaria dentro do bojo, né, dessa primeira questão também. O medo faz parte da vida. E eu costumo dizer que o medo, tá, vem aí de um provérbio russo. O medo tem olhos grandes. O que é o medo? Tá? O medo, com certeza, né, vem de um elemento ameaçador. A doença agravada, a morte, enfim. Mas, tá, muito mais também do que a situação é a catastrofização. Como é que eu olho para aquele cachorro? Como é que eu olho para aquele sintoma físico? Como é que eu olho para aquela perda? Como é que eu olho para aquela situação? Tá? Então, é admitir o medo. Estou com medo de que o vovô morra. Eu estou com medo de que possa haver algum problema no meu trabalho. Eu estou com medo, enfim, eu estou com medo. E aí a criança vai entendendo, o jovem vai entendendo, tá? Que o medo realmente, né, é um sentimento humano, ele pertence a todas as fases de idade. Nós não temos mais o medo do escuro, mas nós temos, né, o escuro do relacionamento. Não o escuro da noite, mas o escuro do relacionamento. Então, é muito importante que tenhamos uma abertura com os nossos filhos. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Tudo me dá a oportunidade de desenvolver as competências. Porque o medo, primeiro, tá? É uma forma da gente chamar mais a Deus para as famílias que, né, têm na cultura delas, né, a importância da fé. Tá? E o medo é para que nós entendamos, então, que está faltando realmente mais encorajamento. E encorajamento é diferente de elogio. O elogio, né, ele vai realmente no resultado final. Você é um ótimo, né, ou melhor aluno, embora eu não goste muito dos superlativos, dos comparativos, que são próprios dos elogios. O encorajamento, que vai na ajuda no combate aos medos, ele vai na emoção, ele vai na especificidade, né? Embora tenha sido difícil para você visitar o vovô, né, tendo o vovô estado, né, com aqueles aparelhos todos, mas você deu conta. Porque quantas pessoas falam assim, eu não dou conta de, né, visitar, eu não dou conta de ir a um velório, né? Claro que nesses tempos não estamos fazendo, mas, né, tudo é preparo para a vida. Então, preparemos nossos filhos, né, desenvolvamos essas competências de enfrentamento junto a eles. Patrícia, nós temos aqui mais 3 comentários. Eu vou fazer os 2 comentários, depois eu vou fazer a pergunta, tá? Um comentário, Meire Miranda, parabéns, doutora Valnei, pela iniciativa e pelo tema tão importante, principalmente neste momento que estamos solitários e frustrados algumas vezes. Parabéns, doutora Patrícia, por palavras esclarecedoras e esperançosas. Tem um outro comentário aqui, boa noite, parabéns pela espetacular exposição e reflexão, doutora Valnei e doutora Patrícia. Aproveito para agradecer a oportunidade de estarmos com vocês essa noite. Tenho acompanhado muitas discussões sobre a potencialização das frustrações de crianças e adolescentes diante das comparações e rótulos nas redes sociais. Marcos Pereira, que está falando isso. Em ano de pandemia, essa situação fica mais ainda crítica. Como lidar com essa questão? Questão das comparações e rótulos que as crianças estão tendo nas redes sociais. E tem uma outra pergunta aqui, da Fernanda Oliveira. Na pandemia tive muitas frustrações para o retorno ao trabalho. Idas e vindas me paralisando, além de uma morte familiar por Covid. O medo também me dificulta o encorajamento. O que fazer com essa paralisia de ações? Eu acho que até já respondeu bastante o que ela está falando na sua primeira exposição, né? Aí a gente pode ir para essa pergunta aqui, se você quiser fazer mais algum comentário, mas depois a gente vai para a pergunta do Marcos Pereira sobre a potencialização das frustrações de criança e adolescente diante de comparações e rótulos nas redes sociais. Bem,
no que nós estamos falando de rótulos, tá? Nas redes sociais, a primeira coisa, antes que nós pensemos nas crianças que estão mais, e adolescentes, que estão mais presas fáceis desses rótulos, em casa, será que nós não teríamos já também cometido muitos rótulos? Para que estas crianças já estejam mais vulneráveis aos rótulos? Embora saibamos que, né, a internet tem de tudo. Primeiro, tá? Se o pai está vendo que a criança está trazendo, tá, uma sensibilidade maior, um acometimento de sofrimento maior a partir do que foi visto, essa criança deveria estar vendo. Por quê? Pais, tá, do meio termo que eu falei, que seriam os pais da disciplina positiva, tá, que colocam realmente, né, limites firmes e gentis, são pais que vão estar realmente, né, acompanhando, tá, o que os filhos estejam vendo. Então, não coloquemos só na internet. Primeiro, perguntemos a nós. Tá? Nós usamos, tá, rótulos, porque às vezes são rótulos, né, que às vezes instigam, né, uma super expectativa, que o menino não banca e ele entra realmente em ansiedade, ou às vezes uma subexpectativa. Ou, como eu falei, coloca uma chamada de atenção, né, num erro muito mais pessoal do que o comportamental. Então, né, acho muito importante que nós entendamos que pais firmes e gentis são pais que vão dar escolhas limitadas. Quanto tempo essa criança realmente está, entendeu, ligada para além das lives da escola, né, na internet? O que essa criança está vendo? E até que ponto está fazendo bem ou mal? Podemos boicotar o uso, devemos boicotar o uso, tá? E para que a nossa conexão com a criança seja realmente mais, né, vamos dizer, prevalente do que a conexão do mundo com essa criança. O que essa criança ouve de nós, o que essa criança está assistindo aí realmente do mundo dizer. Então, é muito importante que nós não usemos, tá, os rótulos, e vou dizer, nem rótulos realmente, né, super positivos, porque a criança vicia realmente em apreciação, vicia em admiração, e pelo medo de não alcançar, né, o sarrafo, ela deixa de tentar pular, entendeu? De alcançar. Então, é preferível que... E os rótulos, eles vão direto no ponto pessoal, positivo ou negativo. Mas o encorajamento que eu teria proposto vai na contramão dos rótulos, vai na especificação do comportamento. Uma coisa, você dizer para o menino, você é um gênio. Outra coisa, você dizer para aquele menino, né? Olha, estou aqui vendo o quanto que você está aí de cima dessa equação matemática, tá? E me impressionou realmente, assim, a sua perseverança em chegar ao fim dela. Ou seja, você se utilizou de uma observação baseada em evidência. Esse menino que teve um olhar, tá? Que teve um comentário, né, evidenciado de um comportamento, ele está sendo muito mais encorajado do que daquele outro menino cujo pai já o rotulou de um gênio da escola. Patrícia, travou. Está me escutando? Achei que estava travado. E sobre esse assunto também, eu queria fazer uma consideração, porque hoje tem muitos pais que estão em home office e as crianças sem escola. Então, o que acontece? Os pais colocam um computador ali, colocam um celular e vão trabalhar. E não estão tendo acesso ao que a criança, ou que a adolescente está ali tendo o dia inteiro de contato ali na internet, né, nas redes sociais. Então, é importante que os pais tomem cuidado com isso também, né? Porque estão em casa, mas não estão com acesso a olhar o que a criança está olhando, né, na internet. E isso realmente é preocupante, né? A gente vê aí sites de pedofilia e outras coisas horríveis, né, que devem ser bloqueadas para a criança. Então, assim, pai e mãe têm que ficar de olho, sim. Mas... Claro, eu me sensibilizo muito, né, eu me sensibilizo muito com, né, o aperto que esses pais têm tido.
né, já estou aí com as minhas filhas crescidas, entendeu? E realmente, ainda assim, né, é preciso que nós também verifiquemos, tá, né, o bom uso, a etiqueta do bom uso na família, para que o celular não tenha, né, um lugar privilegiado à mesa, por exemplo, e olha que isso também, né, é difícil muitas vezes conseguir. Eu me sensibilizo muito com esses pais de crianças mais novas, de adolescentes, mas dizer-lhes que, tá, claro, eles têm que também defender, né, a sobrevivência deles, precisam estar nas reuniões, nos trabalhos em home office, por exemplo, mas há muitos dispositivos inibidores, tá, que esses pais, né, realmente impossibilitados desse treinamento e acompanhamento assim tão aproximado por mais tempo, tá, mas que realmente se certifiquem disso, busquem orientações técnicas, até por conta de tanta coisa que a ciência tem recolhido, né, e tem enchido os bastidores clínicos com depressões em número crescente em crianças tão novas, entendeu? Com quadros tão preocupantes, mas, como eu disse, né, tudo se desdobra em dois momentos. Tem um lado negro, mas tem um lado claro. Tá? Tem muita coisa bacana, tecnicamente, sendo disponibilizada para ajudar os pais em relação, né, a esse desafio aí do que os filhos estão vendo. Sabe? Então, que busquem, entendeu? Que tenham realmente aí, né, ciência de que isso pode ser inibido, porque, com certeza, eu tenho recolhido um número muito grande, tá, de meninos que estão tendo acesso a overdose de informações nocivas e destruindo mesmo a vida intrapsíquica desses meninos muito novos. Bem, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, deixa eu só terminar aqui de rodar. Realmente não tem. Se você quiser fazer algum fechamento, deixar alguma palavra aí de esperança para as pessoas, para os pais, né, para a gente poder fechar essa noite, que foi uma noite realmente, acho que muito produtiva. Eu aprendi demais, tenho certeza que todos que te assistiram também aprenderam muito. Você deu um direcionamento, né, de como a gente deve agir, e que sempre lembrar, gente, procurar ajuda, né, nunca achar que você dá conta de tudo sozinho, né, então sempre procurar uma ajuda especializada. Bem, né, eu gostaria, então, de finalizar dizendo a todos vocês, tá, que estamos todos no mesmo barco, mas eu posso escolher, tá, como me posicionar dentro desse barco. E me faz lembrar a passagem bíblica, né, quando, né, Jesus chama Pedro para que caminhasse com ele. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou. E quando Pedro tornou e colocou os olhos realmente em Jesus, ele se sustentou. Se sustentou na água. Ok, né, tem uma questão sobrenatural baseada na fé, mas se eu defendi que a terapia cognitiva comportamental passa muito mais, tá, pela forma de pensar do que pela situação, deixei aqui algumas crenças que precisam ser trabalhadas em nós, para que nós semeemos também no nosso ambiente familiar. Então, para fechar, eu deixaria a imagem do Espírito Santo. Ah, que lindo! Que é ele quem pode realmente nos inspirar. Verdade. Que nós peçamos a ele que nos ilumine nas nossas formas de pensar, sentir e agir as nossas frustrações. E que transformemos as nossas frustrações em ações reorientadas. Se há amanhã, então se pode mudar. Amém. Eu vou pedir desculpa aqui, tem uma participante, Vanice Costa, ela colocou no chat, eu perguntei, mas eu rodei o chat, eu não achei sua pergunta, Vanice Costa, me desculpe, e Juliana Moreira aqui, dando aplausos, falando que foi muito bom. Então, nós vamos fechar, viu, Patrícia? Muito obrigada, espero que a gente se encontre em outras oportunidades aqui no AMMG Cultural, depois, quando voltar, né, a gente fazer os eventos presenciais lá na Associação Médica, que a gente possa sempre contar com a sua participação, que realmente sua palestra hoje foi brilhante.
Muito obrigada. Muito obrigada, viu, doutora Valneia? E assim, o último, né, toque que eu queria, eu tenho ficado muito alegre, tá, em perceber que uma associação realmente médica tem estado tão aberta a temas tão importantes. Medicina e psicologia, que andemos de mãos dadas. É o Isso caminho. mesmo. Né? Muito Grande abraço, obrigada. parabéns pela Igualmente. iniciativa, tá? Grande Obrigada, abraço. tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Vou fechar aqui.